28 de abril de 1945. Norte da Itália. Um padre católico caminhava sozinho por uma estrada destruída pela guerra, carregando nas mãos um documento que poderia evitar um banho de sangue. Atrás dele, milhares de soldados brasileiros aguardavam uma resposta. À frente, cercada e sem saída, uma das divisões mais temidas do exército nazista enfrentava seu momento final. O que aconteceu nas horas seguintes entraria para a história como uma das maiores capturas de oficiais inimigos já realizadas por uma única força militar na Segunda Guerra Mundial. Mas poucos brasileiros conhecem essa história. A rendição da 148ª Divisão de Infantaria Alemã aos pracinhas da Força Expedicionária Brasileira não foi um acaso. Foi o resultado de meses de combates brutais, estratégia cirúrgica e uma coragem que surpreendeu até mesmo os aliados norte-americanos. Quando aquele padre retornou das linhas inimigas naquela tarde fria de abril, ele trazia consigo a confirmação de algo extraordinário. 2 generais nazistas, 14.779 soldados alemães, veteranos do Afrika Korps de Rommel, estavam prontos para se render. Mas apenas aos brasileiros. Antes de começarmos essa jornada, faça parte do nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. Para entender a magnitude desse momento, precisamos voltar alguns anos. O Brasil entrou oficialmente na Segunda Guerra Mundial em agosto de 1942, após uma tragédia que chocou a nação. Submarinos alemães atacaram navios mercantes brasileiros no Atlântico Sul, matando 607 pessoas. Eram civis, homens, mulheres e crianças que navegavam em águas que deveriam ser seguras. O país inteiro clamava por justiça. O presidente Getúlio Vargas, que até então havia mantido uma posição de neutralidade e até flertado com ideias fascistas, viu-se forçado a tomar uma decisão. A população brasileira exigia resposta. Os Estados Unidos ofereciam apoio militar e financeiro substancial, incluindo empréstimos para modernizar a indústria nacional e a criação da Companhia Siderúrgica Nacional. A declaração de guerra à Alemanha nazista e à Itália fascista foi inevitável. Mas declarar guerra era uma coisa. Lutar era outra completamente diferente. O Brasil não participava de um conflito internacional desde a Guerra do Paraguai, encerrada em 1870. Gerações inteiras de brasileiros haviam crescido sem conhecer os horrores do campo de batalha. O exército brasileiro precisaria ser completamente reestruturado, treinado e equipado para enfrentar a máquina de guerra mais eficiente e mortal que o mundo já havia visto. A criação da Força Expedicionária Brasileira foi anunciada em 9 de agosto de 1943. O recrutamento começou imediatamente. Jovens de todo o país se apresentaram, alguns por patriotismo, outros pela aventura. Muitos simplesmente foram convocados. Poucos imaginavam o que os esperava do outro lado do Atlântico. Eram operários, agricultores, estudantes, comerciantes, homens comuns que seriam transformados em soldados. Eles receberiam o apelido carinhoso de pracinhas, uma referência à expressão militar sentar praça, que significa alistar-se no exército. O primeiro contingente de 5.800 homens embarcou no navio americano General Mann em 29 de junho de 1944. A partida do porto do Rio de Janeiro foi marcada por despedidas emocionadas. Mães choravam. Esposas acenavam lenços brancos. Crianças pequenas não compreendiam por que seus pais estavam partindo. No pescoço de cada soldado, uma placa de identificação metálica. Um lembrete sombrio de que muitos não voltariam. A viagem durou 14 dias. 14 dias de enjoos, calor sufocante nos porões do navio, comida estranha e a angústia de não saber o destino final. O cabo Valdemar Reinaldo,
Ceresoli registrou em seu diário pessoal a aflição daqueles dias. Faz 3 sábados que estamos enfiados nesse navio, escreveu ele. A ansiedade crescia a cada hora. Onde desembarcariam? Quando começariam a lutar? Alguns homens rezavam. Outros jogavam cartas para esquecer o medo. Muitos apenas ficavam em silêncio, perdidos em pensamentos sobre a família que deixaram para trás. 16 de julho de 1944. O general Mann atracou no porto de Nápoles, na Itália. Os inutos e pracinhas desceram do navio e pisaram pela primeira vez em solo europeu. O que viram os chocou profundamente. Nápoles estava devastada. Prédios inteiros reduzidos a escombros. Crateras de bombas marcavam as ruas como feridas abertas. Crianças italianas, magérrimas e sujas, cercavam os soldados brasileiros pedindo comida. Suas mãos pequenas estendidas, seus olhos fundos implorando por um pedaço de pão, por qualquer coisa. Valdemar Ceresoli escreveu sobre essas cenas. A miséria da população chocou muitos pracinhas. Estive conversando com os velhos italianos e fiquei impressionado em ouvi-los contar as barbaridades que os alemães fizeram ao passar por aqui, registrou em seu diário. Os soldados brasileiros começavam a entender que não estavam apenas lutando uma guerra distante. Estavam libertando pessoas reais, salvando vidas que haviam sido destruídas pela máquina de guerra nazista. Mas a realidade militar também era dura. Os pracinhas foram integrados ao 5º Exército Norte-Americano, especificamente ao 4º Corpo de Exército. Sua missão era clara: ajudar a libertar a Itália das forças do eixo, romper a linha gótica, o sistema defensivo alemão estabelecido nos Montes Apeninos e impedir que as divisões nazistas se deslocassem para outras frentes mais críticas na França e na própria Alemanha. O problema era que ninguém estava preparado para o que encontrariam. Do general ao soldado raso, ninguém sabia o que era um combate real. O veterano Júlio do Valle admitiu anos depois. Ninguém sabia o que era um combate, dos generais aos soldados mais rasos. Aprendemos a guerrear nas dificuldades. E as dificuldades eram imensas. O inverno europeu de 1944 para 1945 foi um dos mais rigorosos em quase 50 anos. Os pracinhas, acostumados ao clima tropical do Brasil, enfrentavam temperaturas de 20 graus negativos nos Apeninos. A neve chegava até os joelhos. Júlio do Valle recordou. Sofríamos bastante com as baixas temperaturas. A neve chegava até o joelho. Recebemos uma capa de gabardina grande, horrível, de 12 quilos, e que com a chuva ficava muito pesada para carregar. Quando o comando norte-americano viu aquilo, mandou recolher na hora as gabardinas. Além do frio brutal, havia outros inimigos invisíveis. Minas terrestres escondidas sob a neve, snipers alemães posicionados nas montanhas, doenças que se espalhavam rapidamente entre homens debilitados pelo frio e pela exaustão. Valdemar Ceresoli escreveu, em 4 de setembro, hoje morreram mais 2 colegas, um afogado e outro com a explosão de uma mina. Ainda não entramos em combate e já morreram vários colegas. A morte estava por toda parte, mesmo antes do primeiro tiro ser disparado contra o inimigo. Uma semana depois, Valdemar registrou seu primeiro encontro com alemães. Eram 9 soldados nazistas mortos. Tive a impressão de que é bem triste morrer em combate. Hoje encontrei esses corpos. Talvez amanhã encontrem o meu. O jovem cabo brasileiro estava começando a compreender a verdadeira natureza da guerra. Mas os comandantes alemães na Itália tinham planos específicos para os brasileiros. Documentos capturados posteriormente revelaram instruções diretas de Berlim. As tropas alemãs receberam ordens para tratar com extrema dureza os expedicionários da FEB, de maneira a desmoralizá-los e poder exibi-los aos demais países da América Latina, já que os brasileiros eram os únicos da região no teatro de guerra europeu. A crueldade recomendada era calculada e psicológica.
Relatos de combatentes brasileiros descrevem táticas nazistas perturbadoras. Os alemães posicionavam explosivos dentro dos cadáveres de soldados brasileiros caídos em combate para causar baixas nos médicos da FEB. Armadilhas cruéis projetadas não apenas para matar, mas para semear o terror. A mensagem era clara. Os nazistas não tinham intenção de mostrar qualquer misericórdia aos sul-americanos que ousaram desafiá-los. 24 de setembro de 1944 marcou o verdadeiro batismo de fogo dos pracinhas. Os combates se intensificaram. As baixas começaram a se acumular. Homens que haviam embarcado juntos no Rio de Janeiro agora jaziam mortos nas encostas geladas dos Apeninos. Cada perda era sentida profundamente. Estes não eram soldados profissionais endurecidos. Eram vizinhos, amigos, irmãos. O soldado Valdemar foi capturado pelos nazistas em 30 de outubro de 1944, durante um combate intenso. Só me restava uma granada de mão que estava pendurada no meu cinto do lado esquerdo. O soldado Eliseu a arrancou do cinto, porque eu não podia me mover para tirá-la. Eu já tinha 11 furos de bala no capacete e estava desabrigado. Enquanto eu atirava, Eliseu rastejou até perto da trincheira inimiga e atirou a granada. Aqueles dois já não matariam mais brasileiros. Ferido e incapaz de se mover, Valdemar foi capturado. Enfermeiros italianos, trabalhando sob supervisão alemã, removeram estilhaços de sua perna e cabeça sem anestesia. Punham-me gaze na boca para sufocar os gritos, ele escreveu. A dor era insuportável. 5 de dezembro. Valdemar foi colocado em um vagão de trem de carga com compartimentos de aço lacrados. Destino: Moosburg, na Baviera, o maior campo de prisioneiros de guerra da Alemanha nazista. Durante 142 dias, Valdemar viveu como prisioneiro. No outro dia, às 9 horas, vieram uns pães pretos, mas alguns avançaram como loucos. Nos pães, e quem foi educado não comeu nada. À tarde, fomos identificados e recebi uma chapa com o número 142.292, a qual era obrigado a levar pendurada no pescoço. Comíamos neve para enganar o estômago, a fome era constante, a humilhação diária, a esperança de sobreviver cada vez mais distante. Mas enquanto Valdemar e outros 34 brasileiros capturados sofriam nos campos de prisioneiros, seus companheiros na Itália continuavam lutando. E estavam aprendendo, adaptando-se, ficando mais fortes. A FEB estava se transformando de uma força inexperiente em uma unidade de combate respeitada. Monte Castelo tornou-se o símbolo dessa transformação. Uma posição estratégica nas montanhas, controlada pela 148 Divisão de Infantaria Alemã e pelo 4º Regimento de Fallschirmjäger, tropas paraquedistas de elite nazistas. Entre novembro de 1944 e fevereiro de 1945, os brasileiros lançaram ofensiva após ofensiva. Todas foram repelidas com pesadas baixas. O terreno favorecia completamente os defensores. As tropas alemãs ocupavam as alturas, com visão perfeita de qualquer movimento brasileiro. Metralhadoras MG-42, capazes de disparar 1.200 tiros por minuto, varriam as encostas sempre que os pracinhas tentavam avançar. Morteiros despejavam morte do céu. A neve dificultava cada movimento. Homens escorregavam, caíam, eram atingidos antes mesmo de conseguir se aproximar das posições inimigas. Francisco, um dos pracinhas, lembrou décadas depois. A gente tinha muito medo, principalmente perto de Monte Castelo. Outro soldado, Paulo, foi ainda mais direto. Quem falar que não tinha medo está mentindo. O medo era real, palpável. Mas os brasileiros continuavam avançando. Continuavam tentando, continuavam morrendo. Finalmente, em 21 de fevereiro de 1945, após meses de tentativas frustradas e centenas de baixas, Monte Castelo caiu. O ataque final foi coordenado com apoio maciço de artilharia aliada.
Os canhões bombardearam as posições alemãs por horas. Quando a infantaria brasileira avançou desta vez, encontrou resistência quebrada. Os nazistas, exaustos e desmoralizados, recuaram. A bandeira brasileira foi hasteada no topo da montanha. A conquista de Monte Castelo mudou tudo. A reputação da FEB entre os aliados se transformou completamente. Se no início havia dúvidas sobre a capacidade dos soldados brasileiros, agora havia respeito. Generais norte-americanos que antes viam os pracinhas como um contingente simbólico passaram a reconhecê-los como combatentes de verdadeiro valor. Relatos destacaram a resiliência e capacidade de adaptação das tropas brasileiras. Mas a guerra estava longe de terminar. Em 14 de abril de 1945, durante a batalha pela tomada de Montese, 3 soldados brasileiros protagonizaram um dos episódios mais extraordinários da campanha italiana. Saíram em patrulha pela região e, inesperadamente, depararam-se com uma companhia inteira do exército alemão. Aproximadamente 100 homens, completamente armados. Os alemães ordenaram que os 3 pracinhas se rendessem. A situação era impossível. 3 contra 100. Qualquer pessoa racional teria jogado as armas no chão e levantado as mãos. Mas os 3 brasileiros optaram por lutar. Abriram fogo. Mantiveram suas posições. Lutaram com uma bravura que deixou até mesmo os veteranos alemães impressionados. Horas depois, quando a munição finalmente acabou, os 3 foram mortos. O comandante nazista responsável pela ação tomou uma decisão extraordinária. Mandou enterrar os 3 brasileiros com honras militares. Sobre a cova, posicionou uma placa de madeira com uma inscrição em alemão: Drei brasilianische Helden. 3 heróis brasileiros. Era um reconhecimento raro do inimigo. Um tributo à coragem que transcendia nacionalidades e ideologias. A conquista de Montese, completada em 17 de abril com o custo de 426 baixas brasileiras, colapsou a defesa alemã na linha gótica. O sistema defensivo que havia segurado os aliados por meses estava finalmente quebrado. A FEB seguiu para o norte, alcançando Zoca em 21 de abril e entrando em Vignola no dia seguinte. A Itália estava sendo libertada, pedaço por pedaço, mas então veio uma ordem inesperada. O comando aliado informou que a FEB não participaria da perseguição às forças do eixo em retirada pela planície do Rio Pó em direção à fronteira com a Áustria. Em vez disso, deveriam seguir na direção noroeste, no sentido Piacenza-Turim, com o objetivo de cortar a rota de fuga de qualquer grupo desgarrado de inimigos. Para piorar, o comandante do 4º Corpo de Exército retirou da FEB seus principais meios de transporte motorizado. O general Mascarenhas de Moraes, comandante da Força Expedicionária Brasileira, enfrentava um dilema logístico. Como mover rapidamente sua infantaria sem caminhões suficientes? A solução foi improvável, mas eficaz. Usar os caminhões tratores da artilharia para transportar a infantaria. Era uma adaptação criativa nascida da necessidade. E funcionou. 26 de abril de 1945. Elementos de reconhecimento brasileiros, avançando para o sul de Parma, encontraram unidades líderes das forças do eixo em Coléquio. Não eram restos desorganizados de tropas em fuga. Era a vanguarda da 148ª Divisão de Infantaria Alemã, comandada pelo general Otto Fretter-Pico, tentando romper para o norte através do Vale do Pó. Os carros blindados brasileiros M8 Greyhound estabeleceram contato com o inimigo. O combate foi imediato e violento. O capitão Pitaluga, comandando os blindados, percebeu rapidamente o problema. O M8 é para reconhecimento, não para combate pesado, ele relatou. Os veículos brasileiros tinham torres abertas no topo, vulneráveis a ataques corpo a corpo da infantaria antitanque, especialmente em combate urbano como o que se desenvolvia em Coléquio. Além disso, os brasileiros estavam em desvantagem numérica.
Um esquadrão de reconhecimento contra 2 ou 3 batalhões alemães bem equipados. A situação era crítica, mas reforços foram rapidamente mobilizados. Infantaria brasileira foi transportada às pressas para a cidade em jipes e caminhões M3. O transporte retornava imediatamente para buscar mais homens. Às 18h30 do dia 26 de abril, a infantaria brasileira estava posicionada e preparada para a ação. O combate por Coléquio durou horas, casa por casa, rua por rua. Os alemães lutavam com a desesperação de homens que sabiam estar encurralados, mas os brasileiros haviam aprendido muito desde os primeiros dias em Monte Castelo. Coordenavam infantaria, blindados e artilharia com eficiência crescente. Às 15 horas do dia 27 de abril, Coléquio estava sob controle brasileiro. Foi nesse momento que o coronel Nelson Dimitos Seto Melo, comandante do 6º Regimento de Infantaria, tomou uma decisão crucial. Em vez de simplesmente consolidar a posição e esperar novas ordens, decidiu buscar contato com o comando da divisão inimiga em Fornovo, visando sua rendição. Mas havia um problema. As linhas de comunicação estavam cortadas. Como negociar com um inimigo que estava a quilômetros de distância, cercado e provavelmente desesperado? A solução veio de uma fonte improvável. Dom Alessandro Cavalli, o pároco da pequena localidade de Neviano di Rossi, ofereceu-se voluntariamente para mediar. Era um homem de Deus, movido pelo desejo de evitar mais derramamento de sangue. Cavalli conhecia a região, conhecia os caminhos e, mais importante, sabia que poderia transitar entre as linhas sem ser imediatamente alvejado. O padre recebeu do coronel Nelson de Melo um documento manuscrito. Era um ultimato, escrito em italiano para que não houvesse dúvidas sobre seu conteúdo. Para poupar sacrifícios inúteis de vidas, intimo-vos a render-vos incondicionalmente ao comando das tropas regulares do Exército Brasileiro que estão prontas para vos atacar. Estais completamente cercados e impossibilitados de qualquer retirada. Quem vos intima é o comandante da vanguarda da divisão brasileira que vos cerca. Aguardo dentro do prazo de 2 horas a resposta do presente ultimato. Dom Alessandro Cavalli começou sua jornada. 6 quilômetros a pé, por estradas e colinas, atravessando terra de ninguém, onde qualquer movimento poderia ser fatal. Carregava apenas o documento e sua fé. Não estava armado. Não tinha proteção. Era apenas um homem de batina caminhando em direção ao comando de uma divisão nazista cercada, carregando uma mensagem que poderia salvar milhares de vidas ou custar a sua própria. Quando finalmente chegou ao comando alemão estacionado em Respício, Dom Alessandro foi recebido com desconfiança inicial, mas entregou o ultimato. E então usou todos os argumentos possíveis e imagináveis para mostrar aos alemães que eles não tinham alternativa a não ser a rendição. Descreveu o cerco, explicou a situação tática, apelou à razão e à compaixão. Muitos dos soldados alemães tinham famílias esperando por eles na Alemanha. Por que morrer inutilmente quando a guerra já estava claramente perdida? Às 20h30 do dia 27 de abril, Dom Alessandro retornou às linhas brasileiras. Trazia uma resposta assinada pelo chefe do Estado-Maior da divisão inimiga, o Major Wilhelm Kuhn. A mensagem era cautelosa. O comando alemão pedia para serem estabelecidas as condições da rendição. Não era uma aceitação incondicional, mas era um começo. Na manhã do dia 28 de abril, às 9 horas, o padre Cavalli fez sua segunda jornada. Desta vez, levava a resposta do coronel Nelson de Melo. As condições eram simples e não negociáveis. Rendição incondicional. Prazo de 2 horas para a resposta. Não haveria barganha. Não haveria termos especiais. Ou se rendiam completamente, ou o ataque recomeçaria. Pouco antes do meio-dia, chegou uma nova mensagem assinada pelo Major Kuhn. A mensagem fora recebida e aguardavam instruções para respondê-la. A ambiguidade da resposta
irritou o comando brasileiro. Não estava claro se os alemães estavam realmente dispostos a se render ou apenas ganhando tempo para tentar uma fuga. O coronel Nelson de Mello não podia esperar indefinidamente. Às 13 horas, veio a ordem: iniciar o ataque. A artilharia brasileira abriu fogo. Obuses caíam sobre as posições alemãs em Fornovo. O esquadrão de reconhecimento avançou, chegando a apenas 2 quilômetros da cidade, em Ramiola. O cerco estava se apertando. Os alemães revidavam com seus próprios canhões, mas já estavam desfalcados, sem munição suficiente e sem meios efetivos de reação. Às 22 horas da noite de 28 de abril, os contatos foram retomados. O major Wilhelm Kuhn apresentou-se pessoalmente nas linhas avançadas brasileiras em Gaiano para parlamentar. Foi imediatamente encaminhado ao posto de comando em Coléquio. As conversações que se seguiram foram tensas e prolongadas, estendendo-se da meia-noite até 5 horas e 30 minutos da manhã de 29 de abril. O major Kuhn era descrito como um homem magro de estatura mediana, com olhos azuis e face encovada pelo longo tempo de batalha. Pertencia ao exército regular alemão e mostrou-se visivelmente aliviado ao saber que os brasileiros também pertenciam a um exército regular, não eram partisãs ou milícias irregulares. Havia um código entre soldados profissionais, mesmo inimigos, que oferecia algum conforto em circunstâncias tão extremas. Durante as negociações, Kuhn revelou informações que surpreenderam o comando brasileiro. A situação era ainda maior do que imaginavam. Além da 148ª Divisão de Infantaria, comandada por Frater Pico, havia também remanescentes da 90ª Divisão Panzer Grenadier e da Divisão Bersaglieri Itália, acompanhadas pelo general italiano Mário Carlone. Não eram 14.000 homens, eram quase 15.000 soldados do eixo cercados pelos brasileiros. Kuhn justificou os motivos que levaram o general Frater Pico a considerar a rendição: esgotamento físico extremo dos soldados, falta total de combustível para os veículos e 800 feridos que necessitavam urgentemente de tratamento médico. A situação era desesperadora. Continuaram lutando durante dias porque eram soldados disciplinados, obedecendo ordens até o limite. Mas agora, cercados e sem recursos, a rendição era a única opção racional. As condições foram estabelecidas. A rendição seria incondicional. A artilharia brasileira cessaria fogo. As unidades alemãs se apresentariam às 13 horas do dia 29 de abril. A única exigência dos alemães, aceita pelo comando da FEB por questões humanitárias, era que os feridos fossem entregues primeiro. Era um pedido razoável, nascido da desesperação de comandantes que ainda se importavam com seus homens. O general Mascarenhas de Moraes enviou para Coléquio seus oficiais de mais alta confiança, o coronel Floriano de Lima Breiner, chefe do Estado-Maior, e o tenente-coronel Humberto de Alencar Castelo Branco, chefe da 3ª Seção, foram encarregados de supervisionar os procedimentos e relacionar todo o material capturado. A importância do momento exigia a presença dos melhores oficiais da FEB. Conversações complementares ocorreram ao meio-dia do dia 29, desta vez na presença do próprio general Mascarenhas de Moraes. Por volta das 13 horas, uma coluna de 13 ambulâncias inimigas apareceu na estrada, trazendo os feridos de maior gravidade. Foram prontamente removidos para ambulâncias brasileiras que os transportaram para hospitais de campanha aliados. Médicos brasileiros trabalharam lado a lado com médicos alemães para salvar vidas. Por alguns momentos, a guerra pareceu secundária diante do sofrimento humano. E então, começou o espetáculo mais extraordinário que os pracinhas já haviam presenciado. Em longas filas que se estendiam por quilômetros, soldados alemães marchavam em direção aos pontos de rendição designados: Gaiano, Felegara, Respício. Em cada local, o mesmo ritual se repetia.
Os soldados depositavam suas armas em enormes pilhas, rifles Mauser, metralhadoras MG-42, pistolas Luger, granadas, munição. Tudo era cuidadosamente contabilizado por oficiais brasileiros. Os pracinhas observavam em silêncio. Muitos desses alemães eram veteranos do temível África, Corps de Rommel. Haviam lutado nos desertos da África do Norte, tinham sobrevivido ao inferno da Frente Oriental contra os soviéticos. Eram soldados profissionais, endurecidos por anos de guerra brutal, e agora estavam se rendendo a brasileiros que, poucos meses antes, mal sabiam segurar um rifle. A disciplina alemã era impressionante mesmo na derrota. Marchavam em formação. Obedeciam às ordens de seus oficiais. Não havia caos ou desespero visível. Muitos pareciam quase aliviados. A guerra para os aliados não mais precisariam dormir em trincheiras geladas. Seriam prisioneiros, sim, mas estariam vivos. Os números finais eram impressionantes. 14.779 prisioneiros foram contabilizados inicialmente. 10.642 em Gaiano, 2.955 em Felegara, 1.200 em Respício. Outros 300 militares se apresentaram posteriormente, totalizando, foram recolhidos aproximadamente 4.000 cavalos, 2.500 viaturas, das quais 1.000 eram motorizadas, mas sem combustível, e 80 canhões de diversos calibres. A quantidade de material capturado era tamanha que levou dias para ser completamente inventariada. Pilhas e mais pilhas de armamentos, centenas de veículos de todos os tipos, milhares de animais que precisavam ser alimentados e cuidados. Era a logística de uma... Tudo foi catalogado, guardado e posteriormente transferido para depósitos aliados. Os comandantes das divisões que se renderam ficaram por último. Queriam supervisionar pessoalmente que todos os seus homens cumprissem a ordem de rendição. Havia dissidentes que não concordavam com a capitulação, fanáticos nazistas que prefeririam morrer lutando. Mas a presença dos generais ajudou a manter a disciplina e garantir que a rendição fosse. O comandante a se entregar formalmente foi o general Mário Carlone, acompanhado por 18 oficiais de seu Estado-Maior. Era italiano, comandante da divisão Bersaglieri, Itália, parte das forças da República Social Italiana, o Estado fantoche nazista criado após a destituição de Mussolini. Carlone foi escoltado pelo general Zenóbio da Costa até o quartel-general do 5º Exército de Campanha, em Florença. Finalmente, às 18, o general Otto Fretter Pico apresentou-se para a rendição formal, acompanhado por 31 oficiais de seu Estado-Maior. Era um homem de 52 anos, veterano da Primeira Guerra Mundial, condecorado com a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro, uma das mais altas honrarias militares nazistas. Havia comandado tropas em operações da Polônia à França, da União Soviética à Itália. Era um soldado profissional até a medula. Conduzi-lo até a presença do general Mascarenhas de Moraes. O encontro entre os dois comandantes foi formal, marcado pela cortesia militar que existe mesmo entre inimigos. Não há registros detalhados da conversa, mas testemunhas descreveram uma atmosfera de respeito mútuo. Fretter Pico reconhecia que havia sido derrotado por uma força competente. Mascarenhas de Moraes reconhecia que havia enfrentado um adversário digno. Posteriormente, campo de prisioneiros de guerra. Permaneceria detido até 1948. Há um relato, possivelmente apócrifo, mas repetido por muitos veteranos, de que anos depois, em uma reunião de ex-combatentes, Fretter Pico teria dito: "Muito prazer. Eu sou o general Otto Fretter. Eu me rendi ao exército brasileiro com meus 14.000 soldados em 29 de abril de 1945. Isto. Verdadeiro ou não, o relato captura o significado do feito. O que a FEB havia conseguido era notável em operações de guerra, a rendição de uma divisão alemã a uma única divisão aliada.
era praticamente sem precedentes. Generais norte-americanos e britânicos que acompanhavam a campanha italiana ficaram impressionados. O alto comando aliado reconheceu publicamente o feito glorioso dos brasileiros. A 148ª Divisão, antes do armistício de 2 de maio, no Teatro de Operações Italiano. Enquanto outras divisões nazistas continuavam lutando ou tentavam escapar para o norte, apenas a divisão cercada pelos brasileiros aceitou a derrota completa e incondicional. Era um testemunho tanto da situação tática quanto da eficácia da manobra brasileira. A manobra de Fornovo foi o epílogo de uma operação de perseguição bem planejada e executada. Fornovo não deixaram alternativa aos alemães, senão a rendição incondicional. Foi a consagração da estratégia e táticas aprendidas através de meses de combate duro. Foi a consolidação das ações da FEB nos campos da Itália. Mas o custo humano havia sido imenso. Durante toda a campanha italiana, o exército brasileiro sofreu 443 baixas fatais, sendo 364 em combate. Muitas minas terrestres. Cada número representava um nome, um rosto, uma família que receberia a notícia devastadora de que seu filho, marido, pai ou irmão não voltaria para casa. Os brasileiros que morreram em ação foram inicialmente enterrados no cemitério de Pistoia, na Itália. Ali, descansaram por 15 anos em solo estrangeiro, longe das terras que amavam. Em dezembro de 1960, 460 e cerimônia militar. Foram trazidas para o Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial no Rio de Janeiro, idealizado pelo próprio Marechal Mascarenhas de Moraes e inaugurado em 5 de agosto de 1960. O monumento, conhecido popularmente como Monumento dos Pracinhas, guarda não apenas os restos mortais desses heróis, mas também pertences, armas e equipamentos que utilizaram na guerra. É sempre guardado. A troca acontece na rendição mensal da guarda, geralmente na primeira quarta-feira do mês. É um lugar de memória, um lugar de honra. Para muitos pracinhas que sobreviveram e voltaram ao Brasil, a guerra nunca realmente terminou. Valdemar Ceresoli, cujo diário nos deu tantos detalhes íntimos da experiência brasileira, foi libertado do campo de prisioneiros quando a guerra acabou. Retornou ao Brasil como civil, desmobilizado ainda na Pires, trabalhando em uma pedreira. Mas 17 anos depois, em 1962, foi reformado por incapacidade. Um exame psíquico da Junta Militar de Saúde o diagnosticou com reação depressivo-neurótica. Segundo o parecer médico, desde 1945, quando voltou da Itália, ficou nervoso e não podia trabalhar. Tinha crises de choro frequentes e tremores nas mãos, e às vezes perdia-os, 175 aos 55 anos. A guerra o matou, apenas levou 30 anos para fazê-lo. Existem diversos relatos de pracinhas que enfrentaram dificuldades similares para se reintegrar à sociedade. Reportagens da época noticiavam casos de neurose de guerra, alcoolismo, mendicância e até suicídio entre esses veteranos. Homens que haviam sido heróis na Itália tornaram-se fantasmas em seu próprio país. A sociedade brasileira não tinha programas de apoio psicológico. Não havia reconhecimento adequado de seus sacrifícios. Durante anos, a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial foi minimizada ou mesmo ridicularizada. O jornalista William Wack publicou em 1985 o livro As Duas Faces da Glória, onde entrevistou ex-oficiais alemães. A maioria demonstrou total desconhecimento sobre a participação de brasileiros na guerra. Alguns até, exceção foi Klaus Dietrich Polz, segundo-tenente das forças de Hitler. Aos 20 anos, foi capturado pela FEB em 11 de março de 1945. Depois de receber um prato de feijão com salsicha dos brasileiros, não conteve a surpresa ao ver pela primeira vez na vida uma pessoa negra.
Levou algumas tapas durante o interrogatório inicial, procedimento padrão da época, mas acabou sendo bem tratado. Décadas. Capturado pelos russos, estaria morto. O episódio havia sido narrado ainda durante o conflito pelo escritor e correspondente de guerra Rubem Braga. O também correspondente Joel Silveira definiu o cheiro da guerra como uma mistura de sangue velho e óleo diesel. Eram descrições viscerais de homens que estiveram lá, que viram com os próprios olhos a realidade do combate. Mas a verdade histórica é inegável. Ao contrário do que alguns, não foi decisiva para o resultado final global, foi importante e reconhecida por militares e pesquisadores americanos e britânicos. A FEB libertou o território italiano, travou combates significativos, capturou milhares de inimigos e fez tudo isso enquanto enfrentava obstáculos que iriam além do campo de batalha. A confraternização com a população italiana local foi um aspecto importante e humano da experiência dos italianos que, na ausência de homens em suas casas e sem meios de sobrevivência, lavavam e costuravam as fardas dos soldados em troca de algumas moedas. Valdemar Ceresoli escreveu sobre uma delas que se afeiçoou tanto aos brasileiros que chorou ao saber que iriam para o fronte. Ele também mencionou uma jovem chamada Dora, com quem aparentemente desenvolveu um romance. Nunca vi uma pequena tão bonita e amável, até em casamento falamos, escreveu no Mimães Andio, que se afeiçoou a Valdemar. Ele fez uma fotografia dela e a trouxe para o Brasil, guardando-a como lembrança de um momento de humanidade em meio à brutalidade da guerra. Os pracinhas costumavam dar comida ou doces para as crianças famintas que se aproximavam. Viam nelas a inocência destruída pela guerra. Muitos soldados brasileiros vinham de famílias pobres, conheciam a fome, sabiam o que era lutar para sobreviver. A empatia era genuína. Não. Memórias de Fornovo permanecem vivas na Itália. A cerimônia de rendição do general Otto Fretter Pico aos brasileiros ainda é reencenada anualmente, todo 25 de abril, nas cidades de Fornovo e Colecchio. Moradores locais vestem uniformes de época, representam os soldados brasileiros e alemães. Recriam o momento em que milhares de nazistas depositaram suas armas diante dos pracinhas. É uma forma de manter viva a memória. Naquele abril de 1945, a história finalmente está recebendo a atenção que merece. No Brasil, cerimônias e homenagens estão sendo realizadas para lembrar a coragem dos pracinhas. Monumentos são restaurados. Museus dedicam exposições. Associações de veteranos, embora com cada vez menos membros sobreviventes, trabalham incansavelmente para preservar a memória. A Batalha de Fornovo di Taro representa mais. Foi a primeira vez que o país participou de um conflito global de grande escala. Foi a primeira vez que soldados brasileiros lutaram em solo europeu. Foi a primeira vez que o mundo viu o que brasileiros eram capazes de fazer quando desafiados. O caminho até Fornovo foi pavimentado com sangue e sofrimento. Monte Castelo custou centenas de vidas. Montese exigiu 426 baixas. Cada vilarejo libertado, sacrifício de homens jovens que poderiam estar em casa com suas famílias, mas escolheram ou foram chamados a lutar por algo maior que eles mesmos. A rendição dos 14.779 soldados alemães não foi apenas um número impressionante para relatórios militares. Representou o momento em que meses de aprendizado doloroso finalmente resultaram em uma operação executada com precisão profissional. O cerco de coordenação entre infantaria, blindados e artilharia. Manobra estratégica. Uso efetivo de inteligência. Tudo funcionou perfeitamente. O general Mascarenhas de Moraes merece reconhecimento especial por sua liderança. Assumiu o comando de uma força inexperiente e a transformou em uma unidade de combate respeitada. Adaptou-se às limitações logísticas impostas pelos aliados. Manteve a moral alta mesmo durante os
Novo com maestria estratégica. Mas a verdadeira história de Fornovo não é sobre generais ou estratégia. É sobre os homens comuns que fizeram o impossível. O soldado que marchou quilômetros com os pés congelados. O cabo que segurou sua posição quando seria mais fácil recuar. O sargento que confortou um companheiro ferido enquanto bombas caíam ao redor. São essas histórias individuais, multiplicadas por milhares, que formam. O padre que arriscou sua vida para mediar a rendição representa outro aspecto crucial da história. A humanidade que persiste mesmo na guerra. O desejo de poupar vidas quando possível. A coragem de caminhar sozinho em terra de ninguém, armado apenas com fé e esperança. Cavalli poderia ter ficado seguro em sua igreja, mas escolheu agir. Escolheu fazer a diferença. Os 800 feridos alemães que foram entregues primeiro durante a rendição, também. Recursos, os comandantes alemães se preocupavam com seus homens. E o comando brasileiro, aceitando essa condição humanitária, demonstrou que não eram bárbaros sedentes de sangue, mas soldados profissionais que respeitavam as convenções de guerra. O tratamento dado aos prisioneiros alemães foi correto e conforme as convenções de Genebra. Klaus Dietrich Pohls, o jovem tenente que ficou surpreso ao ver uma pessoa negra pela primeira vez, americanos, onde permaneceu em condições relativamente humanas até o fim da guerra. Sua gratidão aos brasileiros décadas depois não era retórica vazia. Era reconhecimento genuíno de que havia sido poupado. A participação da Força Aérea Brasileira também merece destaque. Embora a FEB terrestre receba mais atenção, os pilotos brasileiros voando P-47 Thunderbolts foram responsáveis por 15% dos veículos inimigos, 36% dos depósitos de combustível e impressionantes 85% dos depósitos de munição danificados no teatro italiano. Suas missões de apoio aéreo foram cruciais para o sucesso das operações terrestres. O retorno dos primeiros contingentes ao Brasil, iniciado em 18 de julho de 1945, foi marcado por grandes festas e comemorações. No Rio de Janeiro, então capital federal, eram saudados como heróis que colaboraram na derrota do nazifascismo. Essa caracterização heróica foi recorrente nos discursos das autoridades das Forças Armadas e do Estado, com forte repercussão na sociedade brasileira. Mas havia também uma contradição profunda. A FEB havia lutado pela democracia e liberdade na Europa, enquanto o Brasil vivia sob a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas. O término da guerra lançou sobre o FEB, ao voltar vitoriosa, acenava para os brasileiros que não havia mais espaço para a ditadura. A luta pela democracia estava intimamente associada à participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Os veteranos tornaram-se involuntariamente símbolos políticos. Representavam a bandeira de luta contra todo tipo de autoritarismo. Não por acaso, a ditadura de Vargas cairia pouco depois do retorno dos pracinhas. A experiência de lutar ao lado de, fundamentalmente, aqueles homens. Eles haviam visto com os próprios olhos o que o fascismo fazia às nações. Não aceitariam passivamente sua replicação no Brasil. Posteriormente, com o golpe civil-militar de 1964 e os 21 anos de ditadura que se seguiram, a memória dos pracinhas foi, em muitos círculos, deliberadamente esquecida ou distorcida. Universidades e veículos de imprensa, em reação contra o regime, minimizando ou ignorando a importância histórica da participação brasileira na Segunda Guerra. Mas a verdade histórica não pode ser apagada. Os fatos estão documentados em arquivos brasileiros, americanos, britânicos e até alemães. As fotografias existem. Os diários sobreviveram. Os veteranos, enquanto viveram, contaram suas histórias. E agora, 80 anos depois, uma nova geração está redescobrindo essa parte crucial da história, FEB, como uma força efetiva e respeitada entre os aliados.
O feito não apenas acelerou o colapso das forças nazistas na Itália, mas também projetou internacionalmente o exército brasileiro. Mostrou ao mundo que o Brasil poderia contribuir militarmente em conflitos de escala global. Abriu portas para a cooperação militar internacional que persistem até hoje. Internamente, o triunfo fortaleceu a identidade militar nacional, inspirando gerações de uma resposta irônica à suposta fala de Hitler de que seria mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil fazer diferença na guerra, tornou-se símbolo de superação contra expectativas baixas. Era uma declaração de que brasileiros, quando devidamente treinados e equipados, eram tão capazes quanto quaisquer outros soldados. O legado de Fornovo vai além do militar. É um lembrete de que brasileiros podem executar operações complexas com excelência competente. É uma lição sobre a importância da preparação, da doutrina militar sólida e da coragem no cumprimento do dever. É uma história sobre homens comuns fazendo coisas extraordinárias. Os 3 heróis brasileiros enterrados pelos alemães com honras militares em Montese representam o espírito dos pracinhas. Enfrentando chances impossíveis, escolheram lutar em vez de se render. Não porque fossem fanáticos ou inconscientes, mas porque custo da própria vida. Drei brasilianische Helden. 3 heróis brasileiros. Mesmo o inimigo reconheceu sua coragem. A placa colocada sobre a cova daqueles 3 soldados ainda pode ser vista em Montese. É um memorial não oficial, mas talvez mais poderoso que muitos monumentos oficiais. Foi colocado ali por um comandante nazista que, apesar de toda a ideologia de ódio e superioridade racial que o regime pregava, reconheceu heroísmo. Foi um momento de humanidade compartilhada. A história completa da FEB na Itália é composta de milhares dessas pequenas histórias. O soldado que dividiu sua ração com uma criança italiana faminta. O médico que operou sem parar por 16 horas para salvar feridos. O motorista que fez 6 viagens através de território ainda contestado para buscar munição. O cozinheiro que improvisou refeições quentes em condições impossíveis. Cada um, meticuloso, nos deu uma janela para a experiência pessoal da guerra. Suas palavras não foram lapidadas ou ressignificadas pelo filtro do tempo. Foram escritas no calor dos acontecimentos, refletindo as fragilidades humanas que o discurso oficial tende a ocultar. O medo, a saudade, o tédio, a fome, o frio, o desespero, mas também a camaradagem, a esperança, a determinação de sobreviver. É importante lembrar que os diários mantidos o Ministério da Defesa havia proibido registros escritos por razões de segurança. Se capturados, esses diários poderiam fornecer informações valiosas ao inimigo. Mas homens como Valdemar sentiram a necessidade de registrar suas experiências. Era uma forma de processar o trauma, uma maneira de manter a sanidade, um método de se lembrar de quem eram antes da guerra. Dos mais de 25 mil homens enviados à Itália, apenas 30 e cada um desses homens sofreu imensamente. As condições nos campos eram brutais: fome constante, frio extremo, trabalho forçado, doenças, violência aleatória. Muitos não sobreviveram. Os que voltaram trouxeram cicatrizes físicas e psicológicas que carregariam pelo resto da vida. A memória institucional também foi preservada de outras formas. O Marechal Mascarenhas de Moraes publicou 2 livros fundamentais, A FEB pelo BOIS, oferecendo a perspectiva do comandante sobre decisões estratégicas e operacionais. Outros oficiais publicaram seus próprios relatos. O depoimento dos oficiais da reserva sobre a FEB, de 1949, compilou múltiplas perspectivas. Joaquim Xavier da Silveira publicou Cruzes Brancas, Diários de um Pracinha. Boris Schneiderman escreveu Guerra em Surdina, um dos relatos mais literários e introspectivos sobre de compreensão
sobre o que realmente aconteceu naqueles meses cruciais de 1944 e 45. A historiadora Cristina Pellegrino Feres, que analisou detalhadamente o diário de Valdemar Ceresoli, observou que faltam no Brasil ações institucionais para conservar e compilar os relatos de sobreviventes da Segunda Guerra, como fizeram outros países. É uma crítica válida. Enquanto nações como museus dedicados e projetos de história oral bem financiados, o Brasil deixou grande parte dessa memória ao acaso. Muitos veteranos morreram sem nunca terem sido formalmente entrevistados. Suas histórias se perderam. Fotografias pessoais foram descartadas por familiares que não entendiam seu valor histórico. Cartas foram jogadas fora. Objetos pessoais vendidos ou destruídos. É uma perda irreparável para a história nacional. Mas mantém a exposição virtual Força Expedicionária Brasileira, pracinhas no teatro de guerra com centenas de fotografias e documentos. O Monumento dos Pracinhas no Rio de Janeiro serve como museu e memorial. Associações de veteranos, enquanto seus membros ainda viviam, trabalharam incansavelmente para educar novas gerações. Em Pernambuco, 681 militares foram enviados para compor a divisão do general Mascarenhas enterrados na Itália. Eram homens nascidos no Recife, Cabo de Santo Agostinho, Limoeiro, Igaraçu, Catende e Taquaritinga do Norte. Em homenagem a eles, foi erguido em 1971 o Monumento aos Pernambucanos Mortos na Segunda Guerra Mundial, no Parque 13 de Maio, bairro de Santo Amaro. Cada estado brasileiro tem suas próprias histórias. Goiás enviou pracinhas que lutaram bravamente. São Paulo contribuiu com o maior. O país estava representada na FEB. Era um exército verdadeiramente nacional, refletindo a diversidade do Brasil. A integração racial na FEB, embora imperfeita, foi notável para os padrões da época. Soldados negros lutaram lado a lado com brancos. O exército americano, em contraste, ainda era rigidamente segregado. A 92ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos, que lutou ao lado da FEB, era composta exclusivamente. Ficaram perplexos com essa separação formal. Klaus Dietrich Pols, o tenente alemão capturado, mencionou sua surpresa ao ver uma pessoa negra pela primeira vez. O Brasil, com toda sua complexidade racial e social, ainda era mais integrado que muitas nações que se consideravam mais avançadas. Não era perfeito. O racismo existia e existe. Mas pelo menos no campo de batalha, todos sangravam a mesma cor. A questão das doenças, as realidades de homens jovens longe de casa em situações de estresse extremo. Os oficiais norte-americanos expressaram preocupação com a saúde fragilizada de muitos soldados brasileiros. Houve também queixas sobre hábitos desleixados. Mas esses mesmos documentos, ao longo do tempo, mostram uma evolução. Os brasileiros aprenderam, adaptaram-se, melhoraram. Um documento oficial americano de depois de Monte Castelo nota: horas de campo. Muitos deles poderiam marchar descalços, se necessário. Era um reconhecimento de que os pracinhas tinham qualidades únicas. Vinham de um país onde muitos cresceram descalços, habituados a dificuldades físicas que soldados de nações mais ricas nunca haviam experimentado. Essa resiliência se manifestou de muitas formas. Quando os equipamentos falhavam, improvisavam. Quando a comida era insuficiente, compartilhavam. Era uma mentalidade de jeitinho brasileiro aplicada ao campo de batalha. Não era ideal, mas funcionava. A artilharia brasileira, comandada pelo general Cordeiro de Farias, desempenhou papel crucial em Fornovo. O bombardeio preciso das posições alemãs antes e durante a rendição demonstrou competência técnica. Os artilheiros brasileiros haviam dominado seus equipamentos americanos e sabiam usá-los com efeito devastador. O Trovão, FEB, era uma força a ser respeitada. O esquadrão de reconhecimento, com seus carros blindados M8 Greyhound,
Forneceu inteligência vital sobre os movimentos inimigos. Foram eles que primeiro fizeram contato com a vanguarda alemã em Coléquio. Foram eles que estabeleceram o cerco inicial. Sua mobilidade e iniciativa foram essenciais para o sucesso da operação. A engenharia militar brasileira trabalhou incansavelmente reparando rios onde os alemães haviam destruído as originais. Esse trabalho menos glamouroso, mas absolutamente essencial, permitiu que a infantaria e os blindados avançassem. Sem engenheiros competentes, a guerra moderna é impossível. Os serviços de apoio logístico, médicos, cozinheiros, motoristas, todos contribuíram para o esforço de guerra. Um exército não luta apenas com infantaria. Precisa ser alimentado, curado, transportado, equipado. Limite e dependente de suprimentos americanos, funcionou bem o suficiente para manter 25 mil homens lutando a milhares de quilômetros de casa. A experiência dos pracinhas com a comida italiana foi mista. Valdemar Ceresoli mencionou celebrações quando alguém encontrava tomates, usados para preparar sopas dentro de capacetes. A criatividade culinária nascida da necessidade. Também havia alimentos enlatados americanos, muitos que não gostavam. Mas houve também momentos de verdadeira confraternização cultural. Famílias italianas convidavam soldados brasileiros para refeições. Compartilhavam o pouco que tinham. Massa simples, pão, vinho local. Para homens que haviam comido rações militares por semanas, essas refeições caseiras eram banquetes e criavam laços de humanidade que transcendiam a guerra. As lavadeiras italianas mencionadas por irmãos e filhos estavam mortos, lutando ou prisioneiros. Restava-lhes fazer o que podiam para sobreviver. Lavar uniformes sujos de sangue e lama em troca de algumas liras ou comida. Algumas dessas mulheres desenvolveram relacionamentos genuínos com os pracinhas. Outras eram simplesmente transações econômicas nascidas do desespero. Giovanna, a menina de 5 anos que se afeiçoou a Valdemar, representa a inocência preservada mesmo em ir, ainda brincar, ainda confiar em estranhos armados, é testemunho da resiliência do espírito humano. Valdemar levou sua foto para o Brasil. Provavelmente aguardou pelo resto de sua vida um lembrete de que nem tudo na guerra era morte e destruição. Dora, a jovem italiana com quem Valdemar falou de casamento, representa os romances de guerra que aconteceram aos milhares. Quantos pracinhas se apaixonaram por italianas? Quantos? As histórias pessoais raramente entram nos livros de história oficial, mas são tão parte da experiência da guerra quanto as batalhas. A recuperação e repatriação dos restos mortais dos pracinhas mortos em combate foi um processo longo e emotivo. Cada urna representava um homem que havia partido jovem e cheio de vida. Agora voltava apenas como ossos e memória. As cerimônias de recebimento no Brasil foram marcadas por lágrimas e teriam netos. Viúvas vestidas de preto, eternamente enlutadas. O monumento dos pracinhas se tornou lugar de peregrinação. Veteranos visitavam para prestar homenagem aos companheiros caídos. Familiares vinham buscar conforto. Estudantes aprendiam história. A arquitetura do monumento, vencedora de concurso nacional, foi projetada por Marcos Conder Neto e Hélio de Ribas Marino. É impressionante e solene. Apropriada para a 68 urnas, é mantida em silêncio respeitoso. Visitantes descem as escadas sentindo o peso da história. Leem os nomes gravados. Contemplam as idades. Muitos tinham apenas 19, 20, 21 anos. Vidas mal começadas, interrompidas pela violência da guerra. Cada nome uma história não vivida. Cada data uma família destruída. Mas o monumento também celebra a vitória. Lembra que esses homens não morreram em vão. Itália fizeram parte da maior coalizão militar da história para derrotar o mal. É um legado do qual o Brasil deve se orgulhar. A cobra fumou. O lema continua relevante 80 anos depois.
É um lembrete de que brasileiros podem superar expectativas baixas quando desafiados, que não devemos aceitar limitações impostas por outros, que com preparação adequada, liderança competente e coragem, podemos realizar feitos extraordinários. Campanha brasileira na Itália. Foi o momento em que tudo se juntou. Meses de treinamento doloroso, batalhas custosas como Monte Castelo e Montese, aprendizado constante, adaptação às realidades da guerra moderna. Tudo culminou naqueles dias finais de abril, quando uma divisão inteira do exército alemão se rendeu aos brasileiros. Para os soldados que estiveram lá, foi validação. Prova de que não eram apenas participantes simbólicos, mas as estratégias e táticas eram sólidas. Para o Brasil, foi anúncio ao mundo de que o país havia chegado como ator no cenário global. A mediação do padre Dom Alessandro Cavalli continua sendo um dos aspectos mais fascinantes da história. Em uma época de violência industrial, onde milhões morriam de forma impessoal através de bombas e artilharia, um único homem de Deus caminhando desarmado através das linhas conseguiu iniciar o coragem individual e da comunicação humana. Se Cavalli não tivesse se oferecido como mediador, o que teria acontecido? Os brasileiros teriam atacado. A artilharia teria continuado bombardeando. Mais homens teriam morrido dos dois lados. Eventualmente, os alemães ainda teriam se rendido porque sua situação era insustentável. Mas o custo em vidas humanas teria sido muito maior. Cavalli literalmente salvou vidas. Tanto alemãs, Estado-Maior alemão que negociou a rendição, também merece reconhecimento. Estava em posição terrível. Sabia que a guerra estava perdida. Sabia que seus homens estavam condenados se continuassem lutando. Mas também sabia que rendição era vista como desonra por muitos fanáticos nazistas. Teve que equilibrar realismo militar com política interna. Optou por salvar vidas. Foi a decisão certa. O general Otto Fretter Pico enfrentou escolha similar, militar. Mas olhou para seus 800 feridos, viu seus homens exaustos, reconheceu que continuarem lutando seria assassinato, não guerra. Aceitou a desonra pessoal para salvar seus soldados. É o tipo de liderança que transcende política e nacionalidade. A decisão do comando brasileiro de aceitar a condição de entregar os feridos primeiro demonstrou humanidade e profissionalismo. Poderiam ter insistido em rendição. Homens gravemente feridos necessitavam tratamento urgente. Permitir esse pequeno ato de misericórdia não diminuiu a vitória brasileira. Apenas a tornou mais honrosa. O tratamento correto, dado aos prisioneiros, reflete bem no Brasil. Em uma guerra marcada por atrocidades de todos os lados, o campo de prisioneiros nazistas atingindo soviéticos com brutalidade inimaginável, os japoneses torturando prisioneiros aliados, até mesmo algumas brasileiros mantiveram padrões. Os prisioneiros alemães foram alimentados, abrigados e transferidos para a custódia americana conforme as convenções de Genebra. Klaus Dietrich Poltz viveu o suficiente para expressar gratidão por esse tratamento. Quantos outros soldados alemães capturados pelos brasileiros pensaram o mesmo, mas nunca tiveram oportunidade de dizer? Quantos voltaram para casa na Alemanha após a guerra e, com decência? Essas pequenas ações têm consequências que se estendem por gerações. A surpresa de Poltz ao ver uma pessoa negra pela primeira vez revela o quanto a ideologia nazista havia isolado os alemães da realidade do mundo. O regime pregava a supremacia racial ariana e inferioridade de outros povos. Mas quando Poltz recebeu comida de soldados brasileiros, incluindo negros, e foi tratado humanamente, toda aquela dia. Há poder nessas pequenas interações humanas. Um soldado brasileiro negro oferecendo comida a um tenente nazista capturado. Nesse momento simples, toda a hierarquia racial pregada por Hitler se desintegra. O brasileiro não é inferior. O alemão não é superior. São apenas dois jovens pegos em uma guerra que nenhum deles iniciou, reconhecendo humanidade um no outro. Essas lições permanecem relevantes hoje.
Em um mundo ainda marcado por pracinhas oferece alternativa. Mostra que pessoas de diferentes raças, classes sociais e regiões podem trabalhar juntas por objetivo comum. Que o que nos une é mais forte que o que nos divide. A transformação dos pracinhas de civis inexperientes em soldados competentes é história de crescimento e adaptação. Chegaram na Itália não sabendo praticamente nada sobre guerra moderna. Foram derrotados repetidamente em Monte Castelo. Sofreram, aprenderam com cada erro. Adaptaram-se, melhoraram e finalmente executaram uma operação complexa, como o cerco de Fornovo com precisão profissional. Essa capacidade de aprender e adaptar é característica frequentemente associada aos brasileiros. A criatividade, a flexibilidade, a capacidade de improvisar quando as condições ideais não existem. No campo de batalha italiano, essas qualidades culturais se traduziram em vantagem militar. Os alemães, eram mais fluidos, adaptando táticas conforme necessário. Não que a disciplina não fosse importante, era, mas havia equilíbrio entre seguir ordens e exercer iniciativa individual. Sargentos e tenentes brasileiros frequentemente tomavam decisões táticas no momento sem esperar ordens de cima. Em combate fluido, essa descentralização de comando pode ser vantagem significativa. A comparação frequentemente feita entre a FEB e autoridade material esmagadora. Os britânicos tinham tradição e experiência de séculos. Os franceses lutavam para libertar sua própria nação ocupada. Os soviéticos tinham números massivos e determinação brutal. Os brasileiros tinham coragem, criatividade e algo a provar. Esse algo a provar era motivador poderoso. Os pracinhas sabiam que o mundo os via como contingente simbólico, participação nominal para permitir ao Brasil voz, idade de contribuição brasileira. Tinham que demonstrar que mereciam estar ali. E demonstraram. A vitória em Fornovo não foi sorte, não foi acidente. Foi resultado de meses de trabalho duro, sacrifício e aprendizado contínuo. Foi conquista legítima que o Brasil e todos os descendentes dos pracinhas podem celebrar com orgulho justificado. 80 anos depois, enquanto o mundo enfrenta novos desafios, novos conflitos, é relevante. Lembra que brasileiros, quando chamados, podem responder que não devemos subestimar nossa capacidade, que juntos, unidos por propósito comum, podemos realizar muito. O sacrifício daqueles 443 homens que nunca voltaram para casa não deve ser esquecido. Valdemar Ceresoli e tantos outros que voltaram, mas nunca realmente deixaram a guerra para trás, merecem ser lembrados. Suas histórias, honrada. As gerações atuais têm responsabilidade de manter viva essa memória. Não apenas como exercício histórico-acadêmico, mas como parte da identidade nacional. Os pracinhas ajudaram a definir o que significa ser brasileiro. Mostraram que vimos de país capaz de contribuir para causas globais. Que temos valores pelos quais vale a pena lutar. Que quando desafiados, respondemos. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder.